deve ter me visto chorar. Eu fiquei pensando qual era a palavra que podia... Bom dia, para quem eu não dei bom dia. Eu estou muito emocionada. Amém. Eu fiquei pensando qual era a palavra que podia descrever o que eu estou sentindo por estar aqui. E estava difícil, sabe, uma palavra. Obrigado. E aí, conversando, né, no convívio, cada abraço, cada aperto, cada sorriso, cada gesto, cada alegria, cada olhar de vocês me fez viver Efésios 3:20, que eu não podia imaginar e nunca podia pedir algo assim. Nunca orei por isso, porque eu nunca podia imaginar algo assim na minha vida. E eu queria dizer essa manhã que vocês estão alimentando a nossa fé. Talvez vocês não saibam quanto vocês estão alimentando a nossa fé. Já alimentaram com todos os abraços e a maneira como vocês nos receberam essa manhã. Muito obrigada. Muito obrigada, Héctor e Sandra, por nos receber e dar essa oportunidade. E aí eu quero falar do quanto Deus tem deixado a nossa vida divertida nesses últimos 20 anos lá no Rio de Janeiro. Nós somos casados há 27 anos, 4 deles aqui em São Paulo foram muito emocionantes, foram anos que a gente amou muito e passamos alegrias. Esse vocês acompanharam, a gente não precisa contar. Só queria dizer que a gente tem muitas lembranças gostosas daquele tempo e por isso é assim, né, quando a gente volta, essa conexão. E aí eu trabalho como professora no Instituto Federal, dou aula de programação. Sandra lembrou desse fato maravilhoso demais, essa conta que eu tenho com vocês, fora a conta da luz, da água, da comida que eu gastei de vocês esse final de semana. Eu tenho essa conta que foi terminar a minha graduação no meio desse caminho missionário que nós temos, né? A gente trabalhou com a igreja por uns 10 anos, dedicando integralmente. E aí, nesse caminho, eles nos ajudaram, me ajudaram a concluir a graduação, aí nesse caminho, depois lá no Rio, poder terminar o doutorado. Então, o Anderson trabalha para o governo, ajuda a cultura brasileira, os nossos filmes, YouTube e Netflix, ajuda a cultura brasileira lá na Cine. E nossos 4 filhos, trouxe uma foto deles. A gente tem 4 filhos. Uma filha mais velha, de 21 anos. A foto dos nossos filhos. Ei, nossos filhos. A mais baixinha lá. Bom, eu sou a mais baixa da família. Tenho 1,70 m. Então, a Letícia, ela nasceu aqui em São Paulo. Ela tem 21 anos. Está cursando psicologia, ela é uma discípula e tem um namorado, chama Pedro, alguns de vocês conhecem. E aí, da esquerda para a direita, é o Caio José, o Bernardo é o do meio, Bernardo Luiz, e o último da direita é o Vitor Hugo. Eles, como todos percebem, são trigêmeos, têm 16 anos. Eles jogam vôlei. O Caio e o Bernardo, de vermelho e de branco, foram campeões da Liga Estudantil, lá das escolas do Rio de Janeiro, né, nosso lá. E o Bernardo, do meio, e o último, até então, fazem parte da Federação Carioca de Voleibol. Têm o sonho de serem jogadores profissionais de voleibol. Então, esses são nossos lindos. E orem por nós, por favor. Acho que eu vou falar aqui.
Show. Amém. Bom, acho que o Viviane já introduziu. Nós viemos para cá esse final de semana para estar no casamento de um casal que conhecemos, especialmente a noiva, a Luana, que mora lá aqui em São Paulo, né, na Zona Norte ou na Zona Oeste. Ela conviveu lá no Rio, né, por um bom tempo, e nós criamos uma afeição, uma relação, uma intimidade com ela, e ela casou-se ontem e nós viemos aqui. Como o Ettore também ia ao casamento, ele nos convidou para pousar na casa dele, Ettore e Sandra, e já era meu plano, já era nosso plano vir aqui no culto, hoje de manhã. Nós só vamos voltar no final do dia, mas eles nos convidaram para compartilhar. Então, eu já estou alimentado. Honestamente, como o Viviane falou, rever alguns de vocês aqui, irmãos e irmãs de tantos anos, nós estou falando de quase mais de 20 anos atrás, nós nem tínhamos filhos quando nós viemos morar aqui, tínhamos 5 anos de casados, né? 4, 5 anos, então eu vi muitos de vocês solteiros, muitos de vocês ainda com cabelo, jovens, vi alguns de vocês aqui na barriga da sua mãe, vi alguns de vocês andando de cueca pela sala, peguei alguns de vocês no colo, vi algumas de vocês grávidas no batismo. Então, ver vocês, depois de todos esses anos, ainda perseverando na fé, ainda louvando a Deus, né, com todo o seu coração, com emoção, com fé, eu já me sinto pronto para partir. Se Deus quiser me levar hoje, eu estou indo pleno de alegria, de gratidão, de gozo por estar aqui e receber tanto amor, tanto carinho, como nós recebemos há 20 e poucos anos atrás, quando viemos para cá. Não mudou nada. Então, muito obrigado de todo o meu coração. Eu tenho pouco tempo, vou tentar aqui resumir um pouquinho o que eu gostaria de compartilhar. Particularmente, eu tenho estudado, os meus estudos pessoais, eu quero falar isso para encorajar você a fazer o mesmo, se você não está fazendo. Eu tenho estudado sobre a mulher na igreja. Eu também tenho estudado sobre casamento, que é uma necessidade preeminente na nossa vida. E também tenho estudado sobre as questões relacionadas ao racismo, e a igreja e a Bíblia. Eu tenho mergulhado sobre essas coisas e também, nesse momento da nossa vida, eu tenho estudado sobre escolhas. Mas falando com o Ettore, ele falou e compartilhou aqui, né, que a igreja tem uma visão para esse ano, que é amor, dedicados ao amor e à união. E ano passado eu fiz uma série lá na Igreja do Rio, eu faço parte ainda do conselho lá da Igreja do Rio, e nós fizemos uma série lá chamada Desígnios, Propósito, e uma das aulas que eu compartilhei, depois de falar sobre o propósito da minha vida, da nossa vida como ser humano, depois de falar sobre o propósito dos relacionamentos que a gente cria na vida, eu compartilhei sobre o propósito da igreja, porque eu acredito nesta ordem, né? Antes de falar da igreja, eu preciso falar de mim, primeiro. Antes de falar da igreja, eu preciso falar de nós, segundo, do meu casamento, da minha família, das minhas relações.
E aí sim, eu começo a falar da igreja. Porque alguns invertem essa ordem. Querem falar muito da igreja, mas não falam de si próprios e não falam das suas relações. Só que a igreja sou eu e as minhas relações. Se eu e as minhas relações não estão debaixo da vontade de Deus, a igreja não funciona. Então, eu estou fazendo essa pequena introdução para dizer que o que eu vou falar hoje aqui não é a primeira coisa, mas eu acho que, de alguma forma, eu espero que contribua para vocês como igreja naquilo que vocês estão sonhando viver nesse ano de 2024. Então, eu tenho um trecho de um documentário. Eu sou apaixonado pela natureza. Apaixonado pela natureza. Eu vou nos lugares, eu faço registros, eu assisto documentários sobre a natureza. E nessa pegada eu vou me relacionando com Deus. Porque isso é outra coisa. Quanto mais tempo você tem na vida, se você é casado vai entender o que eu estou falando, a relação começa a ficar meio igual com o tempo. E aí você precisa encontrar maneiras de renovar a sua relação, de renovar o seu amor pela sua esposa. E com Deus é a mesma coisa. Eu sou um cristão há quase 30 anos. E eu preciso encontrar maneiras, nessa minha trajetória com Deus, de manter a minha amizade com Deus viva, inspiradora, acalentadora, motivante. E uma das maneiras que eu encontro é assistindo alguns documentários que falam sobre a natureza. Então, esse documentário é um documentário chamado Nosso Planeta, que fala sobre algumas espécies criadas por Deus e a trajetória delas em algum momento da vida delas. E esse, em particular, é sobre as abelhas. Todos nós conhecemos uma abelha. Temos até um pouco de medo, né? Quando ela chega perto, de tomar uma ferroada. Eu já tomei, dói. Mas ela, como nós sabemos, produz uma coisa, né, Sandra? Tem lá uns potinhos na sua casa, deliciosa, né? Que combina com tantas coisas, que dá um toque doce e saboroso em tantos alimentos, que é o mel. Mas eu vou contar para vocês, eu não, né? Esse trechinho do documentário vai contar como funciona um pouquinho a vida delas, e eu acho que tem uma relação muito próxima com a igreja. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Eu espero que de alguma forma sirva para você também. Com a capacidade que Deus tem de criar as coisas. E de criar as coisas com tanta perfeição, com tanta harmonia. Tudo funciona tão bem, é tudo tão conectado. Tudo tão conectado. Infelizmente, quem estragou tudo fomos nós. Não sei se vocês prestaram atenção, mas para produzir meio quilo de mel, aquele potinho lá, Sandra, elas voam 90 mil quilômetros e visitam 1 milhão de flores.
A abelha rainha põe um ovo a cada 30 segundos. Miqueias, Andréia, Belê, Erlaine, vocês estão fora da parada. Superaram a gente. De longe. 40 mil abelhas naquela casinha ali. E aí elas enxameiam e vão à procura de uma outra casa, porque aquela não cabia mais todo mundo. Aí tem aquelas abelhas específicas que fazem isso. E quando elas encontram um local adequado, elas voltam para comunicar para as outras que elas encontraram algo bom. E elas fazem isso dançando. E quanto mais intensa a dança, quanto mais a relação do corpo dela com o sol indica para onde é a direção, e a colmeia segue aquela que está dançando mais intensamente, que acredita mais naquilo que ela encontrou. E a seguem, e as outras vão espalhando uma espécie de cheiro no ar, que faz com que 30 mil bichinhos daquele lá a sigam e construam um novo lar. Se isso não é Deus, eu não sei o que é. E tem mais uma outra coisa que não está aí. As abelhas, vocês já devem ter estudado isso, jovens. Pelo menos eu tenho estudado lá no meu ensino médio, que eu estou fazendo agora, que eu tenho 19 anos, estou acabando de terminar o ensino médio. As abelhas têm um papel importantíssimo numa coisa chamada polinização, que é as abelhas, quando elas pegam lá o néctar da flor e voam para outra flor, elas estão pegando o pólen lá, e quando elas pousam em outra flor, elas fazem com que as flores se cruzem e se reproduzam. Então, a maior parte dos alimentos que existem no planeta são fruto da polinização. As abelhas têm um papel fundamental no mundo. E elas estão ameaçadas por nossa causa, pela nossa ambição egoísta de não conseguirmos conviver com o outro, que é diferente de nós. Bom, o que isso tem a ver com a igreja em 10 minutos? Vamos lá. A igreja tem uma natureza, assim como as abelhas. O que é uma natureza? É o que te identifica, é o que te caracteriza, é o que te diferencia de outros. Então é fácil identificar uma abelha, né? Ela tem aquela cor específica, aquele amarelo caramelizado, ela tem aquelas listrinhas pretas, a asinha delas são curtinhas, ela tem um bumbumzinho mais gordo, ela voa meio desequilibrada, porque, assim, fisicamente é inexplicável como é que ela consegue voar com um corpo grande e uma asa tão pequenininha. Ela produz o mel, ela pica algumas delas, então ela tem uma natureza que a diferencia de outras espécies. Então, a igreja tem uma natureza, a igreja tem características que diferenciam ela de outras coisas do mundo. Uma das características da igreja é que a igreja é uma nação
santa. A igreja é um grupo de pessoas que são diferentes, distintas de outras, que não são da igreja, ou deveriam ser pessoas diferentes e distintas de outras que não fazem parte da igreja. A igreja é formada por aqueles que foram separados, Belê, separados. As palavras bíblicas traduzidas como santo têm a ver com separação, colocado à parte. Israel, que era o povo judeu que foi escolhido por Deus, Moisés, em Êxodo, escreveu que Deus havia falado que eles seriam o seu tesouro pessoal, que embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés escreveu isso em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Israel foi separado, foi distinto de todos os outros povos que viviam na terra naquele momento. Israel era o povo que habitava à parte. Em Números, Moisés vai escrever: vejo um povo, sobre Deus, Deus que falou isso, vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Moisés escreveu isso em Números capítulo 23. Então, a igreja, ela não é literalmente um corpo político. Ela não é literalmente um espaço físico, geográfico, como era Israel. A igreja é uma nação espiritual. E cada um de nós entrou na igreja como Cauã? Rafael, Cauã, meu Deus do céu. Rafael, por meio de um renascimento espiritual. Nós não entramos na igreja porque nascemos na igreja. Jonas, Denilson, David, meu Deus, são tantos. Bruna, Luca, nós não nascemos na igreja porque saímos da barriga da mamãe que era cristã. Não, nós nascemos na igreja por meio de um nascimento espiritual. A igreja é uma nação espiritual que vive nesse mundo aqui em Santo Amaro, Largo 13, que eu passei ontem aqui, nos lugares onde nós andávamos, Terminal Santo Amaro, Largo 13, Padaria 15 não existe mais, né? Não tive tempo de ir lá no Grajaú, lá no São Luís, que eram lugares que a gente vivia lá sempre. O Habib's do Grajaú, ainda tem? Ainda tem aquele Habib's ali, o extra do São Luís, ainda tem ali? Fomos lá na Graúna, que era onde a gente se reunia, lá em Moema. Então, a igreja é uma nação espiritual formada por cidadãos que vivem no mundo, lado a lado no mundo, mas que são diferentes, são distintos, são separados. Pela roupa? Tomara que não. Pelas palavras? Tomara que não. Porque andam com uma Bíblia debaixo do braço? Tomara que não. Porque falam palavras religiosas? Tomara que não. Porque andam longe de tudo e de todos que não são da igreja? Tomara que não. São separados
e distintos pela maneira de viver, pela maneira de se orientar na vida, pelas escolhas que fazem, que não tem a ver com a roupa, que não tem a ver com o carro, que não tem a ver com a casa, tem a ver com a vida. Essa é a igreja bíblica. Há duas palavras que definem a igreja: eclesia, que significa assembleia, que no grego original é chamados de fora. Então todos nós aqui fomos chamados, João, de fora para dentro. E a outra palavra é agiou, que significa santos. Então, a igreja é uma assembleia. A igreja é a eclesia. A igreja é um grupo coletivo de pessoas que responderam ao chamado de Deus. A igreja é um acampamento dos santos. Então nós estamos aqui, eu sei que alguns jovens foram para o acampamento. Vão. Segunda. Nós também, irmãos e irmãs, somos e estamos aqui num acampamento dos santos. Um coletivo, uma colmeia. Todo mundo. Na minha época era mais cheio. Isso está acontecendo no Rio também. Há 30 anos atrás era mais cheio. Temos que pensar nisso, irmãos. O que está acontecendo? A gente se apertava mais. A gente se batia mais. E quem dançava mais chamava a atenção. E era seguido. Somos o acampamento dos santos. Somos santos. Fomos chamados de fora para dentro. Somos distintos. Você não vai ver uma abelha num formigueiro. Não vai. Só se ela estiver morta. Você não vai ver uma abelha picando o seu braço de noite. Ela não faz isso. Quem faz isso é o mosquito. O pernilongo. A muriçoca. As abelhas foram criadas e separadas. A gente sabe identificar uma abelha. Elas são diferentes de uma mosca, de um marimbondo. Sim, igreja. Não dá para ser igreja e ser do mundo ao mesmo tempo. Não, você está falando que eu tenho que sair do mundo e viver aqui? Absolutamente não. Você tem que ser igreja no mundo. Esse é o chamado do Evangelho. Na maneira de conduzir sua vida, na maneira de conduzir seus relacionamentos, nos seus comportamentos, nas suas prioridades, nos seus objetivos. É aí que você é igreja. Dentro de casa primeiro. Depois aqui. Porque aqui a gente tira de letra. Aqui, se eu pudesse viver aqui o resto da vida
com tanto carinho que eu recebi, com tanto abraço, com tantas memórias. Pô, aqui é fácil. O problema é lá, ó, com aqueles 4 lá. E aqui, ó, no branco e preto aqui, ó. Aqui que começa a parada. É aí que a gente tem que ser igreja. A igreja é o povo de Deus. É o povo. Em Pedro, a igreja é chamada de peripoiese. Em 1 de Pedro, capítulo 2. Peripoiese significa propriedade. A igreja é propriedade, Elaine, de Deus. A igreja não é do Héctor. A igreja não é do Miqueias. A igreja não é do Jonas. A igreja não é do Chicão. A igreja é de Deus. Ele é o dono da igreja. E nós somos filhos adotivos. E todos nós, Reginaldo, temos um irmão mais velho, chamado Jesus. Eu tive um irmão mais velho. Ele já se foi. Eu tenho muita saudade dele. Porque ele foi meu pai. Ele me ensinou muitas coisas. Ele se preocupava muito comigo. Porque eu era da noite, antes de ser cristão. Eu era da praia. E ele falava com a minha mãe: não deixa, mãe. Não deixa ele ir. Ele não falava para mim, falava com a mãe. Nem todos, a vida não é tão perfeita assim. Então, nem todos nós, talvez, tivemos ou temos um irmão mais velho que você tenha por ele admiração. Mas eu vou te dar uma boa notícia. O seu irmão mais velho, espiritualmente, é perfeito. Ele está sempre com você. Ele está sempre querendo te orientar. Ele está sempre segurando a sua mão. Diego, lembrei, Diego? Ele está sempre segurando a sua mão. Ele está sempre empurrando você quando você está com medo. Você vai casar, não vai, Danilo? Esqueci o nome da sua noiva. Bianca. Ele está com vocês. Não tenham medo. Ele está aí. Entre vocês dois. O irmão mais velho. Jesus. Que privilégio ser do povo de Deus e ter esse irmão mais velho na nossa vida. Então a igreja é uma irmandade. Tem até uma série chamada Irmandade, já viram? Da Netflix. É boa, hein? Eu acho que ela se passa até aqui em São Paulo. É boa essa. Com o seu Jorge, né? Vale a pena ver. A igreja é uma irmandade. Como as abelhas, uma doce irmandade. Uma doce, bom, deveria ser uma doce irmandade. Essa é a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que procurar. Então, a abelha, e eu estou indo para o penúltimo ponto aqui, ela tem uma marca. A gente fala em mel, pensa nas abelhas. A igreja, o povo santo, a assembleia, os chamados de fora, o coletivo, a irmandade,
também tem uma marca. O que é essa marca, Anderson? É o louvor? Não. Que bom que o louvor é maravilhoso, mas não é essa a marca da igreja. O que é essa marca? É a pregação teologicamente correta ou carismática? A gente tem que pregar teologicamente correto. E é bom pregar com o seu dom. Mas essa não é a marca da igreja. Então, o que é a marca da igreja? São os jovens? Que bom ter jovens sendo batizados, porque estamos ficando velhos. Mas essa não é a marca da igreja. São os universitários? Também não. É um monte de carro importado na garagem, no estacionamento? Também não. É a pobreza? Também não. É o progressismo? Também não. É o conservadorismo? Também não. É o tipo de roupa? Também não. É o plano ou a visão para 2024? Também não. A marca da igreja é o amor. O amor. Mas ele é tão diferente de mim, Anderson. Mas ela é tão diferente de mim. O amor. Mas ele é tão difícil, irmão. Mas ela é tão difícil, irmã. Já falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jejuei. O amor. É a marca indelével da igreja. O problema começa. Bom, antes disso, Romanos 12, Paulo vai falar: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 1 de Pedro 3, Pedro vai falar: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos e amem-se fraternalmente. A marca da igreja é o amor. O problema começa quando eu caio na armadilha de começar a discutir um monte de coisas na igreja e esqueço do amor. O problema começa quando eu penso mais nos números, nos planos e esqueço do amor. O problema começa quando eu começo a pensar mais na minha vida do que na tua vida. E aí não tem amor. Porque o amor é pelo outro, não é por mim. Então, se eu começo a pensar mais em mim do que você, acabou o amor. O problema começa quando eu acho que eu já amei demais. Afinal de contas, já são 27 anos nessa firma aqui. Já deu. Afinal de contas, já são quase 40 anos nesse acampamento aqui. Está na hora de outro amar. O problema começa aí. O problema começa quando eu acho que eu não sou amado. E por eu não ser amado, eu também não vou amar. Euzinho aqui. Aí a marca da igreja, que é o amor, começa a se diluir. E a igreja começa a não ser mais como uma colmeia, lotada, a ponto de ter que se dividir, de tão cheia de amor.
por fim, a igreja é o corpo de Cristo. Terceira imagem que representa a natureza da igreja. Primeiro, a santidade. Segundo, o povo santo, o coletivo. Terceiro, o corpo de Cristo. Colossenses 1, Paulo vai falar, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. A igreja ser o corpo de Cristo significa que ela tem uma relação de submissão com Cristo. Porque Ele é a cabeça. Ou seja, Ele é o líder. Ele é quem tem a autoridade. Ele é a autoridade final sobre todas as coisas na igreja, no corpo. E Ele exerce essa autoridade por meio dos apóstolos e dos profetas que deixaram os seus ensinamentos na Bíblia. Então, a Bíblia tem autoridade porque a Bíblia representa a cabeça de Cristo. Assim, a igreja, o corpo de Cristo, só se submete a Cristo à medida em que a igreja, eu e você, somos obedientes à sua palavra. Por isso que a igreja não é um lugar físico. Por isso que a Igreja de Cristo Internacional de Santo Amaro, de São Paulo, não é a única igreja. Porque a igreja está aonde tem uma pessoa que tem Cristo na cabeça e submete a sua vida àquilo que a cabeça diz para ele fazer. Porque é assim que funciona no corpo. Todos esses movimentos meus aqui, que até o Guglielmo perguntou se eu queria o microfone fixo, eu preferi isso aqui, porque eu fico andando para lá e para cá, isso vem daqui. É a cabeça que coordena tudo o que nós fazemos com o nosso corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, significa que é o instrumento pelo qual Cristo, a cabeça, cumpre com a sua missão. Salvar o perdido, Lucas 19:10. Atrair as pessoas para Ele, João 12:32. Trazer vida abundante, João 10, capítulo 10, através da sua morte e da sua ressurreição. A igreja só mantém-se viva e forte quando permanece em união com a cabeça. O nosso corpo só se sustenta porque a gente come por onde? Pela boca. A boca está onde? Na cabeça. Se você não come, você enfraquece e você morre. O que sustenta a nossa vida espiritual é Cristo, porque Ele é a cabeça. O problema começa quando eu começo a tirar a cabeça de Cristo e botar a minha cabeça. Aí o negócio dá ruim. Porque a minha cabeça, eu quero acordar de manhã e ver o Facebook. E ver o Instagram. E ver o WhatsApp. E ver o Bom Dia São Paulo.
Eu não quero acordar de manhã, ajoelhar e orar. Eu não quero acordar de manhã 1 hora antes de sair para trabalhar, para poder ler minha Bíblia. Aí o problema começa. O problema começa quando eu... Não, deixa eu resolver esse negócio aqui, depois eu vou orar. O problema começa... Não, eu vou tomar essa decisão aqui, que eu sei que é errada, mas lá na frente eu vou corrigir. Aí é a minha cabeça, não é a de Cristo. Eu vou guardar essa mágoa aqui, eu vou guardar esse ressentimento aqui, essa crítica aqui, porque não vai adiantar nada eu abrir meu coração. Aí é a minha cabeça, não é de Cristo. Eu vou me separar porque o amor acabou. Aí é a minha cabeça, não é de Cristo. Eu vou contar essa mentira aqui porque eu não tenho outra saída, afinal de contas todo mundo mente. Aí é a minha cabeça, não é de Cristo. Eu vou dar uma surra nesse moleque porque eu não aguento mais. Aí é a minha cabeça, não é a de Cristo. Então, o chamado do Evangelho, igreja, talvez para você hoje, pelo menos é para mim, é para eu arrancar a minha cabeça, porque com ela não dá, e botar a de Cristo. E com a cabeça de Cristo, orientar a minha vida, as minhas relações, as minhas escolhas, as minhas decisões. Então, Santo Amaro, para mim é uma alegria estar aqui. A minha oração é que vocês sejam o acampamento dos santos, o coletivo de Deus, os chamados de fora. A minha oração é que a marca que diferencie vocês do mundo aí fora seja o amor. Que os pensamentos de Cristo, que a visão da vida de Cristo, que o modo de perceber e se orientar nas curvas e nas retas da vida estejam em sua mente conforme a cabeça de Cristo. Que na igreja de Santo Amaro viva o coração de Deus. Que vocês possam dar glórias a Deus. E que vocês, como as abelhas, que têm um papel tão importante no mundo, de polinizar o mundo, de frutificar o mundo, que Deus conceda a vocês a graça de serem um instrumento nas mãos dEle, para trazerem os que estão fora para dentro, vivendo numa doce irmandade, e que, dedicados ao amor e à união, vocês sejam nas mãos de Deus um instrumento para aqueles que ainda não são salvos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo amor, pelas memórias inesquecíveis que eu e a minha família temos dos tempos que vivemos aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.